Feche os olhos por um momento. Imagine estar diante de um mundo que nunca foi mapeado. À sua frente, um oceano negro e profundo. Atrás de você, uma floresta desconhecida. E você, apenas um ser humano com os pés calejados, sem saber se vai sobreviver ao amanhã. Mas ainda assim você segue em frente, não por riqueza, não por glória, mas por um único motivo. Quero saber o que há além do horizonte. Era por volta de 100.000 anos atrás. A névoa do tempo cobria os continentes. As geleiras esculpiam cicatrizes profundas na terra. E no meio da floresta o vento sussurrava em uma língua que só nossos ancestrais entendiam. Era o momento em que a primeira faísca da consciência humana começava a brilhar uma pequena chama no meio da escuridão da pré-história. A partir da África, os primeiros grupos humanos começaram a deixar o berço que os havia nutrido por centenas de milhares de anos. Eles não sabiam quem eram, não se chamavam Homo sapiens, mas sentiam nas vísceras um impulso partir, buscar, sobreviver. Eles cruzaram mares em jangadas improvisadas, atravessaram continentes com os pés descalços, as mãos vazias, sem bússola, sem mapa, apenas as estrelas, o instinto e a fome de seguir vivos. Mas o que eles não sabiam era que do outro lado da floresta, além do mar e da bruma, existiam outros semelhantes, mas não iguais. Parentes distantes de sangue antigo, com silhuetas selvagens e olhos calados. Eles não tinham nome, até que dezenas de milhares de anos depois, um pequeno osso do dedo fosse descoberto em uma caverna gelada na Sibéria. Nós os chamamos de denisovanos. Vamos mergulhar mais fundo nessa história em um mundo que já não se parece em nada com o nosso. Imagine o Sudeste Asiático há dezenas de milhares de anos. O nível do mar era mais de 120 metros mais baixo. Ilhas que hoje conhecemos como Sumatra, Java, Bornéu estavam todas conectadas formando um enorme continente chamado Sunda. Não era necessário atravessar oceanos com barcos sofisticados. Nossos ancestrais podiam caminhar por terra firme de uma floresta a outra, de um rio a uma costa. E foi exatamente ali onde a selva encontra o mar, onde vulcões fumegam sob as nuvens de monções, que os encontros mais antigos e importantes da história humana aconteceram. De um lado, Homo sapiens recém-chegados da África, do outro, denisovanos já adaptados à floresta tropical, às ilhas, aos rios, ao calor sufocante e à escuridão úmida. Mas esta história não começa com um esqueleto completo, nem com uma lança de pedra. Começa com um osso minúsculo, um pedaço de dedo quase esquecido no fundo da caverna denisova, no coração gelado das montanhas Altai. Esse osso não pertencia a um Homo sapiens, tampouco a um Neandertal. O DNA escondido dentro dele revelou algo novo, uma linhagem humana que nunca havíamos visto antes. Um ramo da árvore evolutiva que se separou dos neandertais entre 400 e 600 mil anos atrás. Nós os batizamos como denisovanos, em homenagem à caverna. Mas esse é apenas um nome moderno. Porque eles, esses humanos ancestrais, caminharam sobre a neve, aqueceram-se com fogo, criaram filhos, amaram, lutaram e desapareceram sem deixar rastros visíveis. Apenas um osso, um fragmento. Mas dentro dele estava o mapa genético de um povo inteiro. Um eco de uma civilização esquecida que por milênios viveu, respirou e amou sob céus que jamais veremos.
O que abalou a comunidade científica não foi apenas a descoberta de um novo tipo humano, foi o que aquele pequeno osso continha em seu interior DNA. Quando o genoma dos denisovanos foi decodificado, ele revelou algo surpreendente. Fragmentos genéticos que pareciam familiares, não para eles, mas para nós, para povos que vivem hoje no Tibete, na Papua Nova Guiné, entre os aborígenes da Austrália, comunidades modernas que ainda carregam traços de uma linhagem que deveria ter desaparecido há dezenas de milhares de anos. Um exemplo claro, os Sherpas que vivem nas altitudes extremas do Himalaia. Eles têm uma variante genética chamada EPAS1 que lhes permite sobreviver com baixos níveis de oxigênio. Essa variante, surpreendentemente, veio dos denisovanos, um presente herdado de um encontro antigo entre duas humanidades. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. O que realmente aconteceu entre Homo sapiens e denisovanos? Não foi apenas confronto. Em muitos casos, foi conexão. Ao chegar a novos territórios, os sapiens encontraram denisovanos. E ali, entre fogueiras acesas, no limite da floresta ou à beira de praias primitivas, algo aconteceu. Eles se observaram, dividiram caça, trocaram gestos e, eventualmente, compartilharam sangue. Dessas uniões nasceram filhos, crianças meio sapiens, meio denisovanos. E essas crianças herdaram mais do que genes, herdaram o poder da adaptação. Uma mistura de capacidades culturas e corpos moldados por ambientes extremos. Por volta de 70.000 a 50.000 anos atrás, um pequeno grupo de Homo sapiens, talvez apenas alguns milhares, saiu da África em direção ao desconhecido. Eles cruzaram o Sinai, contornaram o Mar Vermelho e chegaram à Ásia. Lá, encontraram neandertais e o cruzamento aconteceu cedo, marcando todos os não-africanos com 1 a 2% de DNA neandertal. Mas ao seguirem rumo ao leste, em direção ao mosaico de florestas e arquipélagos do Sudeste Asiático, os encontros com denisovanos deixaram marcas ainda mais profundas, marcas que sobrevivem até hoje. Agora imagine-se de pé, em uma praia do Sudeste Asiático pré-histórico. Mas essa não é a paisagem que conhecemos hoje. O mar estava a mais de 120 metros mais baixo. Ilhas como Sumatra, Bornéu e Java não eram separadas, formavam uma única massa de terra, o imenso continente de Sunda. Nossos ancestrais não precisavam de barcos sofisticados. Eles podiam caminhar entre florestas, planícies e rios, conectando terras agora submersas. E foi ali, nesse palco natural, onde floresta se encontra com mar, que alguns dos encontros mais transformadores da evolução humana ocorreram. Os Homo sapiens recém-chegados encontraram populações denisovanas, que já viviam ali há milhares de anos. Adaptados a esse ambiente tropical, sua pele talvez mais escura, seus corpos acostumados à umidade e aos alimentos locais como tubérculos e frutos do mar, eles eram diferentes dos denisovanos das cavernas frias do norte. A ciência moderna revelou algo surpreendente. O DNA denisovano, encontrado em populações da Oceania como os papuanos, é diferente do DNA denisovano das amostras da Sibéria. Isso significa que os denisovanos não eram um grupo único, mas sim vários subgrupos separados por montanhas, mares e o próprio tempo. No norte, denisovanos adaptados ao frio e às altitudes. No sul, grupos moldados pelas florestas tropicais, desenvolvendo respostas genéticas específicas às condições da ilha. Mas surge uma pergunta: por que encontramos tantos fósseis de neandertais, mas tão poucos de denisovanos? A resposta está na natureza. Regiões como a Sibéria preservam ossos com gelo e cavernas estáveis. Já florestas tropicais, como as da Indonésia,
corroem os ossos rapidamente com chuvas ácidas e solos agressivos. Os denisovanos não desapareceram, eles foram apagados silenciosamente pela própria Terra. O que restou deles não são esqueletos, são genes, fragmentos escondidos dentro de nós esperando para serem revelados. Costumamos pensar na evolução como uma guerra sem trégua. O mais forte sobrevive, o mais fraco desaparece. Mas a história entre Homo sapiens e denisovanos nos ensina algo radicalmente diferente. Quem sobrevive não é o mais forte, é quem sabe se misturar. Quando os sapiens chegaram a terras habitadas por denisovanos, eles não destruíram seus semelhantes. Em muitos lugares, eles se uniram, sentaram ao redor das fogueiras, compartilharam carne, gestos, olhares e sangue. Nasceram filhos, filhos com metade de cada mundo. E essas crianças, longe de serem mais fracas, eram mais preparadas. Possuíam adaptações genéticas de ambas as linhagens, flexibilidade para sobreviver em ambientes extremos, resistência a doenças, metabolismos eficientes. A miscigenação não foi um acidente, foi uma estratégia de sobrevivência, uma espécie de alquimia biológica que gerou seres mais adaptáveis. Hoje, povos como os de Papua Nova Guiné, Austrália e Filipinas carregam de 4 a 6% de DNA denisovano. Um sinal claro de que os encontros aconteceram e deixaram marcas profundas. Os Bajau, por exemplo, conhecidos como nômades do mar, podem mergulhar por minutos sem respirar. Eles têm baços maiores. E os cientistas acreditam que isso pode ter origem em genes denisovanos herdados por meio desses encontros ancestrais. Em 2019, pesquisadores descobriram um gene denisovano em papuanos que melhora o metabolismo de gorduras, algo crucial para populações cuja dieta ancestral era baseada em raízes e frutos do mar. Agora pense, você pode carregar um pedaço dessa história dentro de si. Um gene silencioso. Um traço escondido no seu sangue, vindo de um denisovano que caminhou por uma praia há 50 mil anos, sem imaginar que seu legado ainda estaria vivo em pleno século XXI. Imagine uma jovem no Vietnã. Ela faz um teste genético por curiosidade e descobre que está entre o 1% da população mundial com a maior porcentagem de DNA denisovano. Ela não tem pelos longos, não mora em cavernas, mas dentro dela há vozes antigas. Há lembranças silenciosas de ancestrais que atravessaram florestas escuras, nadaram entre ilhas e acenderam as primeiras fogueiras da humanidade. Quando olhamos para a árvore genealógica humana, é fácil imaginar que existiram apenas 3 grandes ramos: Homo sapiens, neandertais e denisovanos. Mas a realidade é muito mais complexa. A pré-história humana é uma selva genética, onde dezenas de espécies humanas diferentes floresceram, coexistiram e desapareceram. Vamos começar com o Homo erectus, o primeiro a deixar a África há mais de 1 milhão de anos. Eles chegaram até a ilha de Java, na Indonésia, e viveram lá por centenas de milhares de anos. Deixaram ferramentas de pedras simétricas como bifaces e fósseis com sobrancelhas grossas e testas baixas, um povo de resistência, não de sofisticação. Depois temos o enigmático Homo floresiensis, encontrado na Ilha de Flores. Eles tinham cerca de 1 metro de altura, tão pequenos que foram apelidados de hobbits. Mesmo assim, usavam ferramentas simples e caçavam elefantes, anões e ratos gigantes. Viviam lá entre 100 mil e 50 mil anos atrás, coexistindo com os primeiros Homo sapiens. Mais recentemente, descobrimos o Homo luzonensis nas Filipinas. Seus ossos mostravam dedos curvados, sugerindo que ainda escalavam árvores.
Tinham uma combinação única de traços primitivos e modernos, como se fossem um elo perdido entre o passado mais antigo e o presente emergente. Mas aqui está o mistério: nenhum desses grupos deixou traços genéticos nos humanos modernos. Nenhum fragmento de DNA floresiensis ou lusonensis foi encontrado nos nossos genomas. Por quê? A resposta pode estar na distância evolutiva. Talvez fossem geneticamente incompatíveis com os sapiens, ou talvez, por viverem em áreas extremamente isoladas, nunca chegaram a se encontrar de fato. E se encontraram, talvez tenham se visto como ameaça. Os denisovanos, por outro lado, estavam no ponto ideal, não tão distantes para impedir reprodução, não tão próximos para desaparecerem na fusão. Eles eram, de certa forma, a ponte entre o antigo e o novo. E é por isso que, entre tantas linhagens humanas perdidas, foram os denisovanos que deixaram uma herança genética viva. Voltemos à ilha de Java, terra de fogo cinzas e segredos soterrados. Nos anos 1930, às margens do rio Solo, arqueólogos encontraram algo extraordinário: 12 crânios humanos enterrados em camadas de sedimentos vulcânicos. Eles estavam ali silenciosos, como se aguardassem por milênios o momento de serem redescobertos. Esses são os famosos crânios de Ngandong. À primeira vista pareciam pertencer ao Homo erectus, sobrancelhas espessas, testas baixas, mas havia algo estranho. A capacidade craniana era surpreendentemente alta, entre 1.100 e 1.200 centímetros cúbicos, semelhante à de humanos modernos. Um misto de traços antigos e modernos, como se fossem uma melodia inacabada entre o passado e o futuro. Então surgiu uma hipótese audaciosa: e se esses crânios forem o resultado de um encontro entre Homo erectus e denisovanos? Imagine a cena. Por volta de 200 mil anos atrás, grupos denisovanos migraram do norte para o sul. Eles atravessaram cordilheiras, florestas, rios, e ali em Java encontraram populações remanescentes de Homo erectus, grupos que haviam vivido isolados por mais de 1 milhão de anos. Mas ao invés de guerra, houve aproximação. Gerações se passaram, e dessa união nasceram híbridos descendentes que combinavam a robustez do erectus com a adaptabilidade dos denisovanos. Talvez essa força híbrida tenha sido o que permitiu sua sobrevivência em um ambiente tão desafiador. Os crânios de Ngandong seriam então testemunhas silenciosas de um legado compartilhado. Não apenas fósseis, mas capítulos vivos de uma história que ainda estamos tentando entender. Mas o debate continua. Alguns cientistas acreditam que esses crânios são de um Homo erectus tardio. Outros acham que representam uma nova espécie, talvez chamada Homo soloensis. Há até quem veja neles ecos de neandertais, dada a proximidade genética entre neandertais e denisovanos. Talvez nunca saibamos com certeza, mas o que podemos afirmar é que no coração da ilha de Java, sob a sombra dos vulcões, viveu um povo que carrega em seus ossos a prova de que a humanidade sempre foi mistura, adaptação, reinvenção. Na pré-história e até hoje há uma lição que se repete: a aparência nem sempre revela a essência. O que vemos do lado de fora pode enganar. E em tempos antigos isso era ainda mais verdadeiro. Pegue o exemplo do famoso homem-dragão encontrado na China, um crânio gigante com traços robustos, maçãs do rosto largas e dentes molares enormes. Muitos pensaram que se tratava de um neandertal asiático ou até de uma nova espécie,
Mas, quando os cientistas analisaram o DNA, surgiu uma possibilidade impressionante: ele pode ter sido um denisovano. Isso nos ensina que o corpo não é um espelho perfeito do que carregamos por dentro. Assim como hoje pessoas com diferentes cores de pele e formatos de rosto podem ser geneticamente muito próximas, o passado humano também foi um mosaico de formas e genes desconectados. E mais o que chamamos de denisovanos talvez nunca tenha sido um grupo único. Os dados genéticos sugerem o contrário, que existiram vários grupos denisovanos distintos, separados por montanhas oceanos e milhares de anos. Um grupo pode ter vivido no norte em cavernas frias e secas, com genes adaptados à altitude. Outro no sul tropical, com pele escura, dieta rica em frutos do mar e adaptações para o calor e umidade, como os lobos que viram cães ou os tentilhões de Darwin que mudam de bico de ilha em ilha. Os denisovanos se moldaram ao ambiente. Quando os sapiens os encontraram, cada grupo legou um traço diferente. Uma resistência, uma habilidade, uma memória embutida nos genes. E tudo isso reforça o que talvez seja a maior lição dessa história. O que faz de nós humanos não é a pureza genética, mas a nossa incrível capacidade de adaptação. Não somos os mais fortes, nem os mais rápidos, mas somos os mais plásticos, os que aprendem, os que se misturam, os que sobrevivem. Na dança caótica da evolução, isso é o que nos tornou invencíveis. Deixe por um instante os laboratórios, os termos técnicos, os gráficos. Porque por trás de cada sequência genética existe uma vida, um rosto, uma história que pulsa mesmo que silenciosamente dentro de nós. Pense nos Sherpas do Himalaia. Eles vivem onde o oxigênio mal alcança. Caminham sob o céu rarefeito, como se fosse chão firme, como por causa de um gene chamado EPAS1, herdado diretamente dos denisovanos, um presente antigo, um pacto genético entre passado e presente. Ou os Bajau, os nômades do mar do Sudeste Asiático. Eles mergulham por minutos sem ar como se fossem parte do oceano. Seus baços são maiores, armazenam mais oxigênio. E mais uma vez o DNA fala de um ancestral esquecido. Agora imagine uma jovem vietnamita. Ela faz um teste de DNA só por curiosidade e descobre que pertence a 1% da população mundial com maior porcentagem de DNA denisovano. O que isso significa? Que dentro dela há ecos, memórias genéticas de pessoas que acendiam fogueiras em praias pré-históricas, que pescavam com as mãos, que enfrentavam tempestades sem abrigo. Ela nunca pisou em uma floresta primitiva. Nunca viu um mamute, mas sua existência é uma continuação de um fio que não foi rompido. Uma linhagem que se recusou a desaparecer e que agora vive nela e em milhões de nós. Isso nos leva-se a um pensamento poderoso. Nossa força vem da mistura. O que parecia fraqueza, cruzamentos, miscigenação, fusão, na verdade, nos salvou. Sem os denisovanos, talvez nunca teríamos escalado o Himalaia. Sem os neandertais, talvez não resistiríamos a certos vírus. E sem esses encontros ao acaso entre árvores ou à beira do mar, a humanidade não seria o que é hoje. Mistura não é diluição. Mistura é riqueza. É o segredo invisível que permitiu que sobrevivêssemos onde outros desapareceram. Aprendemos na escola que a história da humanidade é uma linha reta do primitivo ao moderno, do caos à civilização. Mas, se você chegou até aqui comigo, já sabe que isso não é verdade. A nossa história não é uma escada. É uma teia, um emaranhado de encontros, desencontros, cruzamentos, silêncios e sobrevivências.
denisovanos, neandertais, Homo erectus, floresienses. Eles não foram coadjuvantes, foram pilares invisíveis de quem somos hoje. E mesmo que seus corpos tenham virado pó há milênios, suas presenças ainda habitam nossas células. Eles vivem em nossos pulmões, que respiram melhor nas montanhas. Vivem em nossa pele, que se adapta ao sol, ao frio, à umidade. Vivem nos nossos ossos, que ainda carregam formas herdadas do passado. Eles estão em nós mesmos quando esquecemos de olhar para trás. E é por isso que o maior legado deles não é um fóssil ou uma caverna escondida. É a diversidade. A verdadeira superpotência da humanidade nunca foi a força física, nem a velocidade. Foi e sempre será a capacidade de misturar, adaptar e persistir, de aprender com o outro, de gerar filhos com o diferente, de não temer o novo. Então, da próxima vez que você se olhar no espelho, pergunte-se: e se dentro de mim ainda vive a centelha daqueles que caminhavam por praias esquecidas há 50.000 anos, aqueles que não deixaram nome, mas deixaram herança. Você é o legado deles e agora é a sua vez de continuar essa história. Compartilhe. Comente o que você sentiu ao descobrir que carrega genes de povos extintos e, claro, curta, inscreva-se e nos ajude a manter viva essa jornada que começou muito antes de qualquer mapa. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Que esta história acenda em você uma nova forma de olhar para a humanidade com mais espanto, mais gratidão e mais conexão.